Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quinta-feira, dia 29 de junho. Hoje, o Evangelho se encontra em Mateus, capítulo 7, versículos 21 ao 29, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? Não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então lhes direi publicamente: Jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus é muito claro, muito categórico, muito direto. Quem é que entra no céu? Quem é que vai entrar no reino dos céus? Jesus está falando de uma forma muito clara, muito contundente. Vai entrar no reino dos céus aqueles que ouvem e põem em prática a sua palavra, e ponto final, acabou-se. Jesus está falando de uma forma muito clara. Quem entrará no reino dos céus? Os que ouvem e põem em prática a sua palavra, ou a vontade do Pai que está nos céus. Ah, padre, quem não põe em prática a palavra, a vontade do Pai, não vai. E não sou eu que estou dizendo isso, é Jesus. É Jesus que está dizendo isso, né? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. O que Jesus está afirmando? Que tem pessoas que rezam, tem pessoas que dizem Senhor, Senhor, que rezam, mas uma coisa é rezar da boca para fora. Uma coisa é falar, outra coisa é viver. Quem põe em prática entra nos céus. Só quem fala não entra. Está muito claro, Jesus, né? Inclusive, a nossa entrada no reino dos céus, veja, você não vai entrar no céu porque você era do grupo tal, você não vai entrar no céu porque você era da pastoral tal, do movimento tal, não. Ou porque você fez isso e aquilo, não. Jesus está dizendo aqui, né? Jesus está falando aqui de uma forma muito clara, que naquele dia, ou seja, no dia do julgamento, vão chegar pessoas e vão dizer assim, ó, não foi em teu nome que profetizamos, não foi em teu nome que expulsamos demônios, não foi em teu nome que fizemos muitos milagres. Então, não é fazer coisas, é viver. É viver. Quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. E aí Jesus vai falar do homem prudente e do homem sem juízo. O homem prudente quem é? Aquele que construiu a casa sobre a rocha. E quem é esse homem que construiu a casa sobre a rocha? O homem que ouviu a palavra, que sabe da vontade do Pai e colocou em prática. Interessante porque duas casas são construídas aqui. Uma com alicerce, que é construído na rocha, e outro que é construído na areia. Quem ouve e põe em prática a vontade do Pai
constrói a sua casa na rocha. A rocha é Cristo. A casa somos nós. E aqui é muito interessante por quê? Porque fala de duas casas que foram construídas, uma com alicerce e outra sem alicerce. Uma na rocha e outra na areia. Quem é que está na rocha? Ou seja, quem é que está firme? Aquele que põe em prática a vontade do Pai. Quem é que não está firme na graça? Quem é que não está firme na fé? Aquele que não põe em prática a vontade do Pai que está no céu. E veja que ambas as casas sofrem a mesma coisa. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram contra a casa. Mas o que foi que aconteceu com a casa construída sobre a rocha? Nada. Permaneceu de pé. O que foi que aconteceu com a casa que foi construída na areia? Caiu, desabou. E diz o Evangelho: e grande foi a sua ruína. A sua ruína foi completa. Muitas vezes, talvez até você já tenha pedido a Deus assim uma graça muito grande, que é a seguinte: Senhor, dai-me a graça de permanecer firme na fé. Você já fez esse pedido a Deus? Senhor, me faz firme na fé. Veja, entenda. Só é firme na fé aquele que põe em prática a vontade do Pai. Se você é uma pessoa que não obedece os mandamentos, que não vive a palavra, que não faz a vontade de Deus, a chuva vai cair, os ventos vão soprar, as enchentes virão e você vai desabar, meu filho. Você não vai aguentar as adversidades da vida. Você não vai aguentar o sofrimento da vida. Só aguenta e permanece firme quem escuta, quem medita e quem põe em prática a vontade do Pai, a palavra do Pai. Se a gente não buscar, se esforçar e viver a palavra de Deus, a vontade de Deus, não existe vida alicerçada na fé, na rocha que é Cristo. Não existe. Por que muita gente que está na igreja, na hora do problema, do sofrimento, cai fora? Porque não está alicerçado, meu filho. Não basta dizer Senhor, Senhor. Precisa colocar em prática. Então, se você quer ser uma pessoa firme na fé, padre, eu quero ser uma pessoa de muita fé, uma pessoa que está ali firme e forte na fé. Qual é o caminho? O que fazer? Ouvir e colocar em prática a palavra do Pai, a vontade do Pai. É o caminho. Então, o que temos que pedir hoje ao Senhor? Senhor, primeiro dizer, Senhor, eu quero. Eu quero viver a tua palavra, eu quero fazer a tua vontade. Senhor, por isso eu te peço. E aí vem um pedido. Me ajuda. Eu quero viver a tua palavra, então me ajuda, Senhor. Me ajuda a viver a tua vontade. Para que assim eu possa resistir às chuvas, às enchentes e os ventos fortes que querem me destruir, mas não vão porque eu estou alicerçado em ti. Que o nosso esforço, o nosso empenho, a nossa perseverança seja de praticar a vontade do Pai, para que um dia tomemos posse da glória eterna. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.